Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Olha, estou gravando essa aula aqui para vocês pensando justamente em não perdermos tempo, já que vocês do terceiro ano em especial têm que acelerar o passo mesmo por conta do final do ano. Bom, como eu comecei a introduzir o tema na aula de ontem, eu vou dar continuidade a partir de agora, falando especificamente e de uma forma bem direta sobre o feudalismo. Peço muito para vocês tentarem se manter bastante atentos, porque nessa ocasião não vai ter como eu fazer perguntas, não vai ter como eu dialogar com vocês para poder atrair a atenção de vocês. Então eu preciso muito mesmo que vocês deem uma atenção especial em tudo que eu estiver falando. Se vocês puderem ir anotando, se vocês puderem ir fazendo as questões para depois me mandar por WhatsApp ou por outras formas, fiquem à vontade, tá bem? Bom, a gente vai trabalhar hoje então sobre feudalismo. E para falar de feudalismo, a gente precisa entender qual é o período histórico em que ele acontece. Especificamente, o feudalismo está dentro daquilo que nós chamamos Idade Média. E como que a gente pode pensar na origem, no início desse período chamado Idade Média? Nós temos dois fatores determinantes que levaram a sociedade europeia a criar o feudalismo e caracterizaram muito esse período chamado Idade Média. Um desses fatores é o surgimento do movimento islâmico. Nós vamos ter essa aula depois, ela está na frente 2, mas antecipadamente eu posso dizer que o movimento islâmico forçou a comunidade europeia a criar o feudalismo porque elas praticavam, ou melhor, porque os islâmicos praticavam o que nós chamamos de guerra santa. A busca por fazer com que todas as sociedades invadidas de uma forma violenta pelos muçulmanos, se transformassem também em povos islâmicos, passassem a crer no islamismo. Isso fez com que os europeus tivessem que fugir das cidades, pois elas eram invadidas pelos muçulmanos. Da mesma forma, nós vamos ter as invasões bárbaras contribuindo para a expulsão da comunidade europeia dos centros urbanos. As invasões bárbaras vão levar a comunidade europeia a se estabelecer nas áreas rurais, nos espaços aonde se dedicava à produção agrícola e principalmente espaços protegidos pelos castelos, espaços aonde havia alguém com força econômica, força militar para dar tanto o espaço agrário para ser fonte de sobrevivência, como também apoio militar na defesa contra as invasões bárbaras, na defesa contra a guerra santa dos povos islâmicos. Então essas duas realidades, elas contribuíram para a formação da Idade Média, consequentemente do feudalismo. Na área econômica, o feudo se caracteriza por uma área rural, aonde o proprietário rural cria uma relação com os camponeses, aonde estes camponeses trabalham de uma forma livre, porém dependente dos senhores feudais, que são os proprietários das terras. Esse período é totalmente baseado na agricultura, no pastoreio, é um período onde a sociedade vai se retrair, ou seja, o comércio, aquilo que tinha sido alimentado pelos povos romanos, pelos povos gregos, pelas primeiras civilizações, tinha entrado em decadência e o homem volta a conviver dentro de um espaço rural em busca de sobrevivência. As técnicas agrícolas desse período eram muito rudimentares. Eram técnicas agrícolas que desgastavam a terra muito e isso fazia com que a terra não tivesse grande produtividade. Isso vai ter um efeito lá no final do feudalismo, aonde nós vamos comentar sobre isso. Havia, o máximo que se fazia em termos de técnica era uma rotação. Eles dividiam as terras em 3 lotes e a cada ano eles deixavam um desses lotes em descanso. A divisão das terras era feita da seguinte forma: uma parte da terra, geralmente as terras mais férteis, chamadas de manso senhorial,
ela era cultivada pelos camponeses, mas toda a produção ia para as mãos do senhor feudal. Havia uma outra parte da terra chamada manso servil, que era ocupada e tudo que era produzido sobre ela iria destinado aos camponeses. E havia também a chamada terras comuns, aonde tanto nós temos o trabalho dos pastores, os bosques, e esses espaços eles eram habitados e eles eram ocupados por toda a comunidade. Havia também uma outra característica desse período feudal, que eram as obrigações servis. Como eu já disse, havia um acordo entre o senhor feudal e os camponeses. Esse acordo, ele tinha embutido dentro dele várias obrigações de uns para com os outros. Vamos lá. Dentro dessas obrigações servis, nós temos a transmissão de responsabilidade dos servos para os filhos. Então, todas as vezes que uma família se estabelecia dentro de um feudo, era hereditária a responsabilidade para com a terra, a responsabilidade da produção, tanto nas terras servis quanto nos mansos do senhor feudal. Outra característica era a corvéia. Olha só, pessoal, esses nomes vocês têm que aprender e gravar, tá bom? Então, a corvéia era um trabalho executado nas terras do senhor feudal, aonde alguns dias da semana era realizado esse trabalho por parte dos servos. Da mesma forma, a talha era uma destinação de parte da produção dos servos para o senhor feudal. Então, quando os servos entregavam a produtividade, a produção para o senhor feudal, dava-se o nome de talha a essa produção entregue ao senhor feudal. A banalidade era um imposto pago pelo camponês para uso das ferramentas que o senhor feudal tinha para oferecer aos camponeses. Então, os camponeses, por não terem condições de ter o seu próprio maquinário, vou usar aspas aqui porque as máquinas não são ainda desenvolvidas naquela época, mas as ferramentas, elas eram todas de propriedade do senhor feudal. E esse passava a cobrar um imposto pela utilização dessas ferramentas. O nome desse imposto era banalidade. E por fim, a mão morta, que era um tributo pago por herança de uma terra arrendada do senhor feudal. Então, quando o pai morria, por exemplo, o filho do camponês herdava essa terra e ele precisava pagar um imposto ao senhor feudal para poder continuar usufruindo da terra, daquele acordo que tinha sido feito anteriormente pelos seus antepassados junto ao senhor feudal ou junto aos antepassados dos senhores feudais. Então nós vamos ter dentro dessa Idade Média uma regra muito bem estabelecida entre as classes. E na Idade Média é muito bom de nós encontrarmos aquele desenho da pirâmide, aonde nós vamos ter no alto da pirâmide o rei, que embora não tivesse poderes de fato, era quem era o responsável pela organização da sociedade feudal. Abaixo do rei, nós vamos ter uma nobreza formada pelos senhores feudais, acompanhado do clero, que era o responsável pela ordem da sociedade feudal. E abaixo dessas duas classes, nós vamos ter o servo, o povo, a classe camponesa. Então nós vamos ter dentro da Idade Média uma hierarquia social que nós podemos dar o nome de sociedade estamental. Bom, dentro da Idade Média é muito importante o papel do clero, é muito importante nós analisarmos como que a igreja se torna a cada dia mais poderosa e como que essa igreja vai organizar a sociedade usando dos poderes do poder religioso. Dentro da própria igreja, nós também vamos ter uma pirâmide hierárquica, aonde nós vamos ter diversas classes de religiosos que são responsáveis por tarefas distintas dentro da ordem religiosa. Então, olha só, dentro do clero, nós vamos ter aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham.
Então, dentro da organização religiosa, nessa hierarquia nós vamos ter alguns responsáveis da igreja apenas por se dedicar à teologia, à oração, à dedicação a Deus. Nós vamos ter abaixo uma classe religiosa dedicada a guerrear, dedicada a combater as heresias, a combater os infiéis, a lutar contra o islamismo. E abaixo nós vamos ter também aqueles responsáveis pelo trabalho, pelas tarefas cotidianas, pelas tarefas diárias dentro da ordem religiosa. Então é muito bom também a gente perceber que a própria religião cria a sua organização em busca de alcançar o máximo de eficiência no seu desenvolvimento, na sua dominação, principalmente a dominação da mentalidade da comunidade feudal. Já na sociedade como um todo, né, nós vamos ter a nobreza, que vai ser responsável pela produtividade, que vai ser responsável pela defesa, inclusive. Dentro da nobreza nós vamos ter os cavaleiros medievais, e esses vão ter um papel fundamental, principalmente nas próximas aulas, quando nós falarmos sobre as cruzadas. E essa nobreza, ela também não se encontra em igualdade, todos os nobres são iguais. Nós vamos ter a alta nobreza, que é um grupo de pessoas subordinada diretamente ao rei, e vamos ter a baixa nobreza, que são pessoas mais ligadas à comunidade feudal, à organização feudal. Essa nobreza, ela vai começar a ser reconhecida como uma aristocracia. Lembra do conceito de sociologia? Poder de poucos, aonde esse grupo se organiza para poder lutar pelos seus próprios interesses. Então, quando nós falamos de aristocracia, a gente pode tanto se remeter aos antigos patrícios em Roma, aos gregos, mas também agora na Idade Média, essa aristocracia se organiza para defender os interesses dessa classe que é a nobreza. Os servos, gente, essa classe é a classe que vai viver a exploração da Idade Média. É a classe que vai ter que trabalhar para se sustentar, sustentar a nobreza, sustentar o clero e sustentar o rei. Então vejam bem, dentro dos servos nós vamos ter os laboratores, que são aqueles que trabalham na terra, que produzem, que se dedicam ao trabalho da terra, mas também são livres. Os escravos, que vão se dedicar aos trabalhos domésticos. Os ministeriais, que são aqueles que vão se dedicar aos serviços do senhor feudal. Então, dentre os servos, nós vamos ter o grupo que vai estar à disposição das tarefas, dos trabalhos do senhor feudal. E vamos ter os vilões, que eram donos de pequenas propriedades que eram entregues aos senhores feudais em troca de segurança. Então, são aqueles que vão trabalhar, digamos, como cuidadores da segurança do senhor feudal. Na questão política, a organização política dos senhores feudais, ou melhor, a organização política do feudalismo, ela se dá quando se organizam juridicamente elementos para regular essas relações sociais dentro do feudalismo. Então nós vamos ter, por exemplo, a sucerania e a vassalagem, que vai caracterizar as relações entre os reis e os senhores feudais. Essas relações são relações muito fortes, aonde os senhores feudais devem o respeito e devem também a responsabilidade de proteger o rei e o território. Em troca disso, o rei vai oferecer as terras para que os senhores feudais possam desenvolver a economia, desenvolver a sustentação da sociedade da época. Nós vamos ter também uma outra organização jurídica chamada investidura, que era uma cerimônia onde se concedia ao vassalo, ou seja, ao senhor feudal, a posse de um feudo. Então, toda vez que um rei transmitia uma posse, uma propriedade ao senhor feudal, nós damos o nome desse evento de transferência de posse de investidura. E também nós temos, juntamente a esse evento, o juramento de fidelidade,
aonde sucerano e vassalo se comprometem, jurando perante a igreja o respeito aos compromissos assumidos. Então veja bem, o juramento de fidelidade é o que trava a relação entre reis e senhores feudais. Bom, dentro das relações políticas ainda, nós vamos ter a reciprocidade. Quando uma relação era estabelecida, criava-se obrigações recíprocas. Por exemplo, auxílio militar. Se o senhor feudal recebesse uma terra, ele teria a responsabilidade de oferecer auxílio militar. Em caso de viagens, nós estamos falando aí de 1500 anos atrás, aproximadamente, nós temos nesse período uma dificuldade muito grande nas viagens, que eram longas, cansativas. Então era muito comum um senhor feudal receber alguém em sua casa que estava de passagem pela região. Quando isso acontecia, automaticamente se criava uma responsabilidade de recíproca caso o anfitrião precisasse de acolhimento nas terras daquela pessoa que foi acolhida. Nós vamos ter também uma questão legal de participação no Tribunal dos Iguais, aonde se você precisasse resolver alguma questão na justiça, você estaria ali, ao mesmo tempo, sendo julgado por alguém que, ao lhe julgar, você depois poderia ser o julgador do mesmo. Isso faria você ter que responder à altura, ou seja, ter uma recíproca, na mesma forma que a pessoa te julgou. Então veja bem, dentro da justiça nós vamos ter as trocas de favores, nós vamos ter as trocas de interesses, porque se um defendesse o outro, nós teríamos sempre uma, de certa forma, complacência, ou seja, uma aceitação daquilo que o outro tivesse feito de errado. A corrupção não é de hoje, gente. Desculpe informar, mas nós temos isso há muito mais tempo do que a gente imagina. Também vamos ter a questão dos dotes das filhas, que ao serem entregues em casamento a alguém, ela vai junto com um valor pago ao marido para que ele possa receber a mulher como esposa. Então as mulheres, elas eram utilizadas como um produto comercial aonde se fortaleciam as relações políticas da época. Bom, nós vamos ter também, no período medieval, algumas importantes realizações da Igreja. A Igreja Católica, no período medieval, ela vai se desenvolver como uma das maiores, se não a maior instituição social da época. Ela era até mais importante do que a instituição da monarquia, a instituição do rei, já que a igreja era inclusive responsável pela coroação do rei, por transferir ao rei o poder religioso, o poder divino. Isso nós vamos falar bastante quando a gente chegar nas aulas sobre o absolutismo. Bom, a igreja ela consegue sobreviver ao fim do Império Romano por ela ter criado essa organização que fez ela se aproximar muito dos poderes políticos que ficaram como herdeiros do Império Romano. Quando nós vamos ter os cristãos fugindo da perseguição do Império Romano, os cristãos sendo mortos pela perseguição do Império Romano, ao contrário do que se imaginava que esse grupo, que esse movimento fosse ser exterminado, ele alcançou ainda mais força, ele alcançou ainda mais vitalidade. Por quê? Porque eles se encantavam com a ideia de que a perseguição era consequência da aceitação religiosa que eles tinham criado. Então, para eles, acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo e serem perseguidos por causa disso era a mesma coisa de estar sofrendo a perseguição de Jesus Cristo pelos romanos. Então, para eles, era motivo de glória, era motivo de exaltação estarem sendo perseguidos como Jesus foi perseguido. Isso foi o responsável pela multiplicação do cristianismo dentro da sociedade.
Bom, já falei sobre a organização dentro do clero. Bom, esse período ele vai fazer com que a igreja, o período da Idade Média, o período feudal, a época em que a igreja mais se desenvolveu, ela exigiu que a igreja deixasse para trás as características primitivas, características que, se você pegar o Ato dos Apóstolos na Bíblia, você vai identificar características de divisão dos bens entre a comunidade, né, a partilha, a convivência comum entre todos os cristãos. Ela começa a ser transformada quando a igreja começa a se afortunar, quando a igreja começa a se enriquecer, a ter propriedades, a ter riquezas, tesouros. E ela vai ter algumas reformas que vai fazer com que ela dê uma ordem a esse poder que ela alcança. Vamos lá. Primeiro, que a igreja começa a sofrer algumas interferências dos senhores feudais dentro do clero. Para que a igreja recebesse terras, para que a igreja recebesse tributos, para que a igreja recebesse riquezas, ela precisa se corromper, ela precisa trocar com os senhores feudais questões religiosas por questões mundanas. Ela precisa começar a vender a espiritualidade em troca de propriedades, em troca de riquezas, em troca de proteção, em troca daquilo que os senhores feudais poderiam lhes oferecer. Então nós vamos ter nesse período uma transformação na ideologia, na identidade da igreja. E isso vai fazer com que a igreja comece a ter abalos internos, que ela comece a sofrer alguns questionamentos dentro do seu próprio grupo. Primeiro a gente vai ter uma grande rebeldia, uma grande rebelião no mosteiro de Cluny e de Cister. Dois mosteiros cujos seus membros vão se revoltar por essa interferência dos senhores feudais nas questões religiosas, e ali nós vamos ter a tentativa de retomar alguns princípios originais do cristianismo. Um santo da Igreja Católica muito reconhecido nessa época é São Bento, que de uma forma muito radical busca reviver os valores cristãos primitivos dentro do período da Idade Média. Com certeza, consequentemente, nós vamos ter ali uma grande discussão, um grande embate entre os poderosos da igreja, que estão se beneficiando dessas relações corruptas com os senhores feudais, e de outro lado, né, os monges, né, São Bento, por exemplo, lutando para retomar a pureza do cristianismo. Vamos ter também São Francisco de Assis como um grande nome nessa época, no período da Idade Média. São Francisco de Assis era um nobre, um jovem, muito rico, muito importante na época, que ao perceber toda a corrupção da igreja, ao perceber tudo aquilo que a igreja estava cometendo de crimes contra o cristianismo, ele resolve abrir mão de sua riqueza, ele resolve lançar mão da sua herança e ele resolve viver na pobreza. São Francisco de Assis, hoje responsável por uma ideia de igreja voltada para os pobres. São Francisco de Assis, né, que deu origem à ordem dos franciscanos. São Francisco de Assis que inspirou o Papa Francisco a escolher este nome como Papa e que traz para dentro da igreja a ideia de Jesus direcionar sua salvação para aqueles que mais precisam, de Jesus se dedicar a cuidar daqueles que mais precisam. É muito bonito essa ideologia que nós vamos encontrar em São Francisco de Assis. Vale a pena vocês lerem livros, buscarem estudar a história de São Francisco, porque é uma história inspiradora para jovens que querem transformar a realidade. Bom, por fim, nós vamos ter nesse período, para combater essas rebeliões, para combater essas crises internas, a criação do colégio.